Oi, queridos, tudo bem com vocês? Então, continuando as perguntas e respostas contidas no compêndio do Catecismo, nós vamos agora para a sexta pergunta, que é: o que Deus revela ao homem? Vimos que o homem pode conhecer Deus, meramente pela luz da razão, sim, mas vimos também que Deus, nos dá a fé, ele nos dá a possibilidade, de conhecê-lo mediante a revelação, porque algumas verdades, algumas realidades são inacessíveis à nossa razão. Por exemplo, como é que a gente descobriria que existem anjos? E outras tantas situações, tá bom? Então o compêndio diz o seguinte: que Deus, em sua bondade e sabedoria, ele se revela, ele revela a si mesmo, ele se mostra, ele se apresenta, ao homem. Com ações e palavras, ele revela não apenas a si mesmo. Então Deus nos dá a conhecer não apenas a ele, mas também ao seu desígnio benevolente. Ora, que desígnio é esse? É aquilo que nós vimos lá na primeira pergunta. Desde toda a eternidade, como diz o apóstolo São Paulo. Ora, irmãos, nós somos escolhidos, desde toda a eternidade em Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E aí o compêndio vai nos dizer, que desde toda a eternidade, Deus pré-estabeleceu em Cristo a nosso favor. Então Deus ordenou, disse: não, em Cristo todos os homens, serão salvos. E esse desígnio, consiste em fazer com que, pela graça do Espírito Santo, todos os homens participem da sua vida divina, como seus filhos adotivos no seu Filho único. E aqui a gente tem outro ensinamento paulino que é importante. São Paulo diz: olha, se nós recebemos o Espírito, não recebemos um espírito de escravos, mas um espírito de filhos, porque somos filhos no Filho. Ou seja, em Jesus Cristo, nós fomos adotados como filho de Deus. Então, por sermos filhos, Deus nos dá, o penhor da vida eterna, que é o Espírito Santo. Ele já nos antecipa nesta vida a sua graça. E aí o que é graça, teologicamente falando? Graça é justamente essa participação da vida divina. Então, já é participar desde agora da vida divina. Olha, eu só posso ser, por exemplo, santo, porque Deus é santo. E eu só serei santo se eu participar da santidade de Deus. Eu só serei bom se eu participar da bondade de Deus. Eu só serei verdadeiro, sincero, honesto, se eu participar dessa verdade que é Deus. E aqui a gente começa a entender o estado de graça. E o pecado é aquilo que nos separa dessa graça. Então, Deus nos dá as graças mediante os sacramentos, e pelo pecado nós podemos nos afastar. Então somos chamados constantemente, a estar e a perseverar e a nos manter nessa graça, participando diariamente da vida de Deus já nessa vida, uma vez que Deus, se revela a nós, que Ele nos dá a conhecer a sua vontade, Ele nos dá a conhecer a sua palavra, Ele nos dá a conhecer todas as coisas que são necessárias e pertinentes à nossa salvação. Não apenas Deus se revela, Ele também nos chama e nos dá a graça para que nós possamos viver a vida conforme a sua santa vontade. Tá bom? Então o que é que Deus revela? Revela-se a si mesmo, a sua vontade, o seu desígnio benevolente, nos dá a sua graça, o seu Espírito Santo, para que possamos fazer aquilo que Ele espera de nós. Porque Deus nunca nos pede o impossível. Tá bom? Até amanhã.